Oi, eu sou o João, mais conhecido como Bochecha, e sim, por causa do Marcos Bochecha, multicampeão, mas esse é assunto para outro vídeo. Hoje eu queria falar sobre como treinar outras artes marciais melhorou o meu jiu-jitsu. Mas primeiro eu preciso contar um pouco da minha história. Eu sou o João Bochecha, faixa preta de jiu-jitsu. Comecei a treinar jiu-jitsu com 9 anos de idade, mais ou menos uns 15 anos atrás. Completa 15 anos esse ano. E desde pequeno, o jiu-jitsu sempre foi uma coisa muito importante para mim, para minha vida, como instrumento para moldar caráter, né? Qualquer tipo de arte marcial ajuda muito na formação de crianças, ensinando os princípios básicos que são hierarquia, disciplina e respeito, que formam caráter para um adulto funcional. E o jiu-jitsu, para mim, hoje eu não consigo me imaginar sem. Mas, trazendo um pouco para a realidade hoje como professor, eu sinto uma falta de, como eu posso dizer, de alguém pegar na mão do professor, do faixa preta, e vem cá, faz desse jeito. Sim, eu sei que o faixa preta ele tem essa responsabilidade de dominar as posições, lógico, não saber de tudo, porque isso seria uma prepotência e arrogância da parte do faixa preta, mas tentar ou talvez conseguir administrar e lecionar qualquer área, certo? E eu encontrei uma forma de fazer com que eu continuasse tendo esse aspecto, tendo esse ponto de vista de eterno faixa branca. Entende que, óbvio que depois da faixa preta é só o começo, mas trazer esse tipo de aprendizado, esse tipo de realidade de uma forma física e não, como eu posso dizer, filosófica, é muito importante. O que eu tô querendo dizer? Qualquer tipo de coisa que agregue o seu jiu-jitsu, agregue esse autoconhecimento, é importante. Digo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu treino luta livre, uma arte marcial de grappling, e treino Muay Thai, certo? Luta livre eu já treino há 2 anos, certo? Já treino há 2 anos. E Muay Thai eu tenho uns 4, 5 meses de Muay Thai. Tempo suficiente para dizer o que eu consigo enxergar que mudou, não no meu jogo, não entenda dessa forma, mas como um faixa preta melhor, que conhece a si mesmo, entende? Que se coloca em dificuldade e se coloca disposto a aprender novamente, porque a gente se cerca de uma forma, a gente se blinda, no caso, de uma forma como se o faixa preta soubesse de tudo, e é muito complicado isso, né? Realmente, o jiu-jitsu ele sempre está se renovando, certo? Tem sempre técnicas novas. E tem sempre técnicas antigas com roupagens diferentes para a nova geração. Digo nova geração porque eu sou da nova geração, né? Digamos assim. E, assim, a luta livre, ela, como uma forma de grappling, ela vem como um complemento para a parte com pano. Lógico, pô, mas João, não tem o no-gi? Beleza, tem o no-gi. Mas eu enxergo a luta livre de uma forma muito mais direta. Direta no sentido de buscar a finalização. O principal motivo não, o principal, como eu posso dizer, objetivo, o principal objetivo da luta livre é a finalização. Então você faz no máximo 1 ou 2 movimentos e busca a finalização. Tem pontuação sim em campeonatos, mas eu acho que é de forma histórica, cultural, que seja só buscar a finalização. Assim como um pouco diferente do jiu-jitsu, é mais sobre imobilização, principalmente imobilização, e finalização também, claro, mas eu enxergo mais propriamente a luta livre eficiente, não eficiente, lógico, tem suas valências,
como uma arte sem kimono, mas a especificidade em atacar o tempo inteiro. E o Muay Thai? Poxa, Bochecha, o que entra o Muay Thai nessa história? Eu nunca é muito difícil. Eu fiz Muay Thai quando eu tinha 11, 12 anos de idade, uns 2 meses. Então não consigo contar como uma experiência. Entrei totalmente cru no Muay Thai. Então foi como se eu estivesse aprendendo a andar de novo. Aprendesse a dar um jab. É como se a gente fizesse um paralelo. Abrisse a guarda, aprender a abrir a guarda de novo. Porque querendo ou não, o grappling, qualquer coisa que... Vou dar um exemplo. Um wrestling é completamente diferente do jiu-jitsu, né? A proposta. Mas eu vou conseguir desenrolar, talvez. Com 1, 2 ou 3 aulas assim, eu consiga fazer os movimentos básicos de uma forma ok. Mas agora, por exemplo, um strike que eu nunca tive um contato na minha vida, vai ser completamente diferente. O meu jab vai sair torto, o meu cruzado vai sair torto, entende? Eu não vou ter essa malemolência para fazer os movimentos diferente de outras artes marciais de grappling, entende? E o que eu tô querendo trazer com isso? Faz com que você saia da zona de conforto e se torne uma pessoa que consegue enxergar para si mesmo de outra forma. Como é que eu posso dizer isso? É uma evolução pessoal. Trazendo para a filosofia de que somos eternos faixas brancas, é basicamente isso que eu estou querendo dizer. Você sai da sua zona de conforto e faz com que você aprenda coisas novas e se coloque à prova disso. Se coloque como um aluno iniciante, faixa branca, aula experimental do zero de novo. Esse vídeo, na realidade, ele não vem muito para atletas de faixas coloridas. Por quê? O seu jogo está sendo construído, certo? Eu tenho as coisas que eu faço desde a faixa azul, por exemplo. Então eu já tenho meu jogo consolidado. Não estou dizendo que eu sou bom no que eu faço. Longe disso, não está sendo arrogância minha. Mas eu sei o que eu gosto de fazer e tenho ciência do que é o meu jogo. Então, me colocar à prova nesse desafio, de novo, é muito importante quanto professor e como faixa preta. Por isso que eu estou querendo dizer que treinar outras artes marciais mudou meu jogo. Mudou o meu jiu-jitsu como aluno e como professor. Hoje eu dou aula. Hoje não, na real eu dou aula já há bastante tempo. Mas hoje eu consigo ter a essência de cada... Lógico que eu não consigo dizer isso com muita propriedade, mas eu consigo ter a essência a peculiaridade de cada arte marcial implementada na minha aula. Por exemplo, a gente consegue ter uma noção dessa em relação aos mestres. Eu tenho o meu professor, o meu mestre de jiu-jitsu, o meu mestre de luta livre e o meu mestre de Muay Thai. Por exemplo, o meu mestre de Muay Thai ensina de um jeito, que o da luta livre ensina de outro jeito, que o de jiu-jitsu também ensina de outro jeito. E você cresce com essas pessoas, com essas referências, e você pega um pouco de cada e mistura com a sua forma de ensinar e faz o seu, entende? Você pega uma característica de cada, faz um bem bolado e aplica da sua forma, da sua visão do que é certo, não do que é certo, mas do que você quer passar para o aluno. E você dando chance para outra arte marcial, você conhece outras histórias de vida no sentido... outras perspectivas de dedicação na arte marcial, entende? Por exemplo, né? Um professor de taekwondo passou a vida inteira dando aula de taekwondo. Aí o aluno sai do taekwondo, o aluno do professor do taekwondo, e vai pro karatê. O professor do karatê desse mesmo aluno passou a vida inteira treinando karatê. Nunca teve contato com outras artes marciais. Lógico que ele vai ter uma percepção diferente, vai pegar um pouquinho de cada. O meu mestre no Muay Thai, mestre Baioneta, um beijo para ele, um beijo pro meu mestre BG, um beijo pro meu mestre Assédio.
meus 3 professores, meus 3 pilares. O meu mestre Baioneta, ele fala que conhecimento não ocupa espaço. E é basicamente isso que eu estou querendo dizer. Você se colocar à prova novamente de ser um aluno, de ser um faixa branca de novo, certo? E o que eu queria falar nesse vídeo era sobre isso, é mais um desabafo, é mais uma forma de trazer um pouco dessa minha perspectiva. Eu gosto muito de olhar com esse olhar mais filosófico para as coisas. Por isso que eu gosto da luta, por isso que eu sou apaixonado por luta e por isso que eu gosto de conhecer artes marciais novas, porque você observa com outras perspectivas e você adquire um autoconhecimento. E isso é muito importante para a sua jornada, como pessoa, como faixa preta.